fazer uma apresentação. Assim, o que me chamou muita atenção, já começando nossa conversa, é o fato de você já tão novo, né? Assim, como treinador, né? A gente como treinador assim e já ter grandes talentos já te passaram pela tua mão, descoberta, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco desse dom aí que talvez, né, a gente tem de dom com futebol, também tem dom. Que eu já peguei muitos treinadores que não tinha esse feeling, né? São poucos os que têm e têm coragem, né? A gente podia começar um pouco aí, você falar pra gente, assim, porque tem Claro, muitos jovens. claro. Antes de mais, pronto, agradecer-te também este convite. Ainda bem que há estas iniciativas agora nesta, nesta situação que estamos, todos em casa fechados, digamos assim, Sim, para podermos partilhar e falar um pouco daquilo que gostamos, que é o futebol, e falar um pouco, sem ser o futebol, também outras coisas, para que as pessoas entendam certas situações que nós passamos, tanto como jogadores, agora eu como treinador, tu noutras vertentes, mas é importante também passarmos algo para as pessoas da nossa experiência e daquilo que nós passamos no futebol. As pessoas entendam certas situações que nós passamos, tanto como jogadores, agora eu como treinador, tu noutras vertentes, mas é importante também passarmos algo para as pessoas da nossa experiência e daquilo que nós passamos no futebol. Sobre essa situação que falaste ainda agora, é verdade, já passaram bons jogadores por mim, grandes craques. Temos o caso do André Gomes, Carraça, no Leixões Bernardo, Bruno Fernandes Pedro também passou. Henrique, Bruno Fernandes no Boa Vista, numa fase ainda há mais Inici- tempo. Inicial, né? No início dele. Mas é importante porque, pronto, também para estes jovens novos verem que aquilo que eu digo muito ao meu jogador, eu era daqueles treinadores quando comecei nos Júniors, Ruben, Ah, vou-te ser sincero, eu pensava que não tinha muito jeito para trabalhar com os miúdos, porque depois a gente gosta de dar uma dura, como vocês brasileiros dizem, eu gosto de falar um pouco mais duro, e por é. vezes eu achava que não tinha jeito, mas posso dizer que foi das melhores experiências que eu tive como treinador. É quase que uma A capacitação, né? transição. Então você tem que estar certo. Exato. E quando eu cheguei ao Boa Vista, o Boa Vista tinha 6 jogos, 6 pontos, os Júniors. Opa, e conseguimos uma coisa brutal que foi 20 ou 25 vitórias seguidas, uma coisa assim. Em 60 pontos, eu penso que conseguimos 58, uma coisa assim. Pronto, na Uau. altura estava para descer divisão, subimos de divisão. A história do André Gomes é uma história bonita, porque quando eu cheguei aos Júniors, o André Gomes não estava. O André Gomes não estava, porque o André Gomes tinha desistido do futebol uma semana antes, porque Desistir do tinha futebol? tido, tinha Assim, já desistido estava do futebol. uma Desistiu mesmo, semana. ele desistiu mesmo. Ele Não quis. desistiu mesmo, disse aos dirigentes do Boa Vista que ele ainda por cima era bom aluno. O que é que ele disse? Opá, eu vou estudar, vou continuar a estudar e não tenho paciência para o futebol, acabou, vou-me dedicar aos estudos. Ele tinha Pronto. quantos anos? Na altura de Júnior, ele tinha 18? É para aí, né? E ele ainda era júnior primeiro ano, eu, salvo erro, ele ainda tinha 17 anos, 16 anos. Porque ele era júnior primeiro ano e depois já jogou comigo nos séniores nessa altura. Mas Pronto, a então. história é engraçada porque ele desistiu. Entretanto, nós tínhamos um diretor lá dos Júniors de Boa Vista, chamava-se o Silva, que todos os dias me falava do André Gomes. Mister, pá, você tem que falar com o André Gomes, para o André Gomes voltar e não sei o quê. E eu dizia-lhe sempre, se ele é bom aluno e quer estudar, deixa o rapaz estudar, pá, a gente tem aqui mais jogadores, deixa o homem estudar. É Então, verdade. uma altura ele estava ao telefone com ele e eu tinha acabado o treino, coincidiu com o fim do treino. E eu ia a passar, ele, mister, está aqui o André Gomes, deu-lhe uma palavrinha e não sei o quê. E eu agarrei no telemóvel e disse, André, anda amanhã ao treino, treinas, se gostares continuas, se não gostares, pá, vais embora e segues Continua, a tua vida, não há problema. continua a desistência. Oportunidade. Exatamente. Ele foi ao treino no dia seguinte, gostou, e a partir daí continuou, depois foi vendido para o Benfica ainda, como tu sabes, como júnior, Sim, sim. e,
e agora é o jogador que é, o jogador que é, o jogador que está. É uma história verdadeira, fantástica. É fantástico isso aí você contando, porque assim, é uma história que, né, eu tenho projetos hoje, né, que você sabe que eu mexo muito com informação, eu gosto muito, tenho um carinho muito especial por isso, porque a gente sabe dessa parte psicológica, dessas dificuldades que o atleta passa, momento de desistir. Eu penso assim, sempre tem, né, bastante casos de atletas que querem desistir e aparece com a pessoa certa, na hora certa, né? E aquilo vira uma história, como está virando, né? Então, assim, serve de exemplos para que... Estraga a formação por quê? Porque tu jogas na formação, o jogador que joga na formação é para ser formado. Ele já tem qualidade. Tem ou não qualidade? Depois, dentro desta qualidade, eu hoje ouço muita gente a falar, o jogador tem qualidade. Mas que qualidade é que o jogador tem? Técnica, tática, física, mental? Há várias qualidades no jogador de futebol. Há várias qualidades, sim. Tu, por exemplo, tu eras um lateral que gostava de atacar. Gostavas de ir à linha do fundo, gostavas de subir. Se apanhasse um treinador da formação que dissesse assim, Ruben, eu não quero que tu ataques. Tu não podes passar do meio campo. Já te estava a matar aquilo que tu tinhas de melhor como jogador. Sim, e o treinador de formação, e eu acho que não é só de formação, mesmo ao nível dos séniores, o treinador tem que tirar o de melhor o jogador tem. Se o jogador é forte, é ir para cima no 1 para 1. Tu vais pôr esse jogador a jogar a 2 toques? Vais limitar o jogador a jogar a 2 toques? Como é que ele vai chegar aqui na Arábia? E para não fugir ao meu raciocínio, só contar esta, é que eles todas as semanas perguntavam, Mister, quando é que vamos para a montanha? Eu dizia, para a montanha? Eu não entendia aquilo. E eles todas as semanas, Mister, quando é que vamos para a montanha? Quando é que vamos para a montanha? Perguntavam aos meus adjuntos, quando é que nós íamos para a montanha? E eu depois um dia chamei o capitão e perguntei, e disse, porquê é que vocês todos os dias estão a perguntar? Dizia, não, Mister, é que aqui a maior parte dos treinadores são tunisinos e nós fazemos quase a pré-época, a primeira semana é sempre na montanha. Só correr, só subir montanha, descer montanha. E aqui consigo, a Argentina não foi, por isso é que estamos sempre a perguntar. Estamos sempre com aquele receio que seja o dia de ir para a montanha. Então um dia nós fomos para a montanha. Mas foi para fazer. Um dia nós fomos para a montanha. E disse, então pronto, amanhã vamos para a montanha, mas fomos fazer um churrasco. Não fomos correr, fomos fazer um churrasco aí foi brutal. Mas não fugindo ao jogador. Eu, por exemplo, eu tive um jogador no Leixões, já como profissional. Ele tinha subido dos Júniors, tinha sido jogador do Miguel Pinto nos Júniors e depois foi o meu jogador nos Séniors. O rapaz treinava de manhã, ele chegava ao pequeno almoço, nós começamos a fazer os pequenos almoços no clube, ele comia como se não houvesse amanhã. E eu a ver aquilo, eu percebi-me logo que alguma coisa se passava ali com aquele miúdo. Ansioso, né? Logo, ansioso, depois faltava comida em casa. Os pais eram os pais complicados. Todo este trabalho, tu te apercebes disto, falaste com o adjunto, fala ali com a coisa, vê o que é que se passa, vamos tentar puxar o miúdo abriu-se connosco, foi fantástico, fez ali uma época, olha, perdeu peso, ficou, ainda hoje felizmente está lá no Leixões e agora está no Sub-23, é o guarda-redes do Sub-23, e está um jogador melhor do que aquilo que era, porque pronto. Mas isto tudo, se tu não te apercebes destas situações no treino, no espaço que tu tens com o grupo de trabalho, quem é que se vai perceber destas situações? Difícil. É difícil. E dão-nos essa variedade, mas se tu tiveres 2 jogadores para cada posição fortes, para ter uma luta boa, uma luta competitiva entre os dois, sempre vai fortalecer os dois. Sempre tu acabas por ser mais forte e o outro jogador que está a lutar contigo para outra posição acaba por ser também muito forte. É a sombra, dando sempre a importância aos dois, como é lógico, não é? Não só àquele que joga, mas também ao outro que... E eu muitas das vezes a dou mais importância àquele que não joga do que ao que joga. Perfeito. Exatamente o que eu ia te falar. Eu sempre falei isso, né, para os treinadores que a gente tem na escola. Você não se preocupa com quem está jogando. Quem está jogando está feliz. Aliás, quem está jogando não quer nem te ouvir. Ele foi capaz de nem te ouvir. Ele está feliz, ele está contente, ele está inspirado, assim, do que se fala. Agora, o problema é com quem não está jogando, porque você vai precisar dele uma hora, e o pior, né? E a gente sabe que no meio do futebol,
Se o jogador percebe em que o treinador ele está preocupado só com quem joga, já começa aquele ambiente, quando você vê, você perdeu a mão do negócio, né? Que não é só o jogador, você perdeu o grupo todo, mesmo os que estão jogando acabam entrando naquele ambiente, naquele clima, né? A coerência, amigo. Isso que tu estás a falar é a coerência do grupo. Se tu não fores coerente com o grupo, começas a perder 1, 2, 3 e se eles virem que tu és um jogador coerente, dizes assim, epá, tem que mudar certas coisas. Porque senão assim eu não vou conseguir. Por exemplo, eles têm aqui uma cultura, como tu sabes, eles rezam à noite, depois rezam às 4 da manhã ou às 5, depois rezam de manhã, depois voltam a rezar ao meio-dia. Eu, ao princípio, queria meter o pequeno almoço obrigatório nos estágios. Ou seja, eles dormem tarde, os árabes. Depois eles iam dormir, um exemplo, meia-noite. Às 4 têm que se levantar outra vez para rezar. Depois tinhas o pequeno almoço obrigatório às 8. Ou seja, eles estavam sempre, praticamente não descansam. Então o que é que nós fizemos? Eu chamei o capitão e disse, eu sinto aqui algum mal-estar em relação ao pequeno almoço. E chamei e falei com ele. Disse, o que é que tu me dizes? Como é que a gente vai resolver isso? Vocês têm que comer. Podes tu me ajudar para eu ajudar o grupo? E tu tens que me ajudar para eu ajudar o grupo. Então ele disse, não, coach, o pequeno almoço muito complicado, porque nós rezamos às 4, levantamos às 8 para tomar o pequeno almoço. Então ou seja, tu também tens que mudar um pouco. Para ir ao encontro, muitas das vezes, do bem-estar do jogador. E eu vou-te dizer, para mim, o pequeno almoço é uma das coisas essenciais. Então nós mudamos isso. Mudamos, porque temos também jogadores estrangeiros, pequeno almoço facultativo, e para os árabes, podem tomar o pequeno almoço logo quando eles se levantam para rezar, às 4 da manhã. Pronto, estás num país que isso é permitido. Se fosse em Portugal era mais difícil, tu estás num hotel e as pessoas do restaurante às 4 da manhã para o pequeno almoço para tu ires comer. Mas aqui nós conseguimos controlar isso. Sentem que nós temos abertura para falar e eles sabem que quando é para trabalhar, é para trabalhar. E depois, para estas coisas, temos abertura para falar, temos aberturas para discutir, temos aberturas para resolver as situações. O vídeo aqui é muito importante. Muito importante o vídeo aqui, porque tu paras o treino, Ruben, paras o treino. Queres explicar? Há jogadores que não entendem inglês. Tu chamas o tradutor. Tu não sabes se o tradutor está a explicar aquilo que tu queres. Ok. Vai transmitir ok. Então o que é que nós fazemos? Vídeo, 5 minutos de vídeo. O jogador não vê mais, esquece. Mais de 5 minutos o jogador já não vê. Já está na cadeira, já vira para um lado, já vira para o outro. Isso logo no imediato. Nós sentimos que conseguimos isso logo no imediato. E isso foi muito bom. Isso tanto foi verdade porque, Ruben, nós escolhemos os autocarros, nós é que marcamos as viagens para os jogos, nós é que fazemos a alimentação, nós é que marcamos os horários dos treinos, nós é que marcamos os horários dos tratamentos, tudo que tu possas imaginar, a equipa técnica que faz. Tudo que tu possas imaginar. Faz um trabalho paralelo junto com isso aí. É para tu veres aquilo ao ponto que... É fraco porque eles não investem na formação, eles só estão preocupados em trazer jogadores, ou como que é feita essa mecânica aí? Ruben, a nível de condições para a formação, campos, balneários, essas coisas, fantástico. Fantástico. Do melhor. Tu para a formação, tu tens 2 campos. Ainda podes ter o terceiro que é relevado, mas esse é onde nós treinamos, mas podes ter esse também. Ou seja, tu para a formação tens 3 campos, tens uma piscina de 25 metros, tens jacuzzi, tens pavilhão, tem tudo que possas imaginar, eles têm. Depois o que é que falta? É os meios humanos. Bons treinadores. O treinador árabe, eu de vez em quando fico ali a ver um pouco. Pouco tem. Os árabes, eles vão buscar tunisinos, vão buscar egípcios. Eles falaram na possibilidade, se nós continuássemos para o ano, ir buscar uma equipa técnica para os jovens, para as camadas jovens, que eles querem evoluir. Principalmente nessa transição aí, né? Outra coisa que tem que melhorar muito e que pode dar dinheiro aqui na Arábia no futuro é uma escola de guarda-redes. Ruben. Os guarda-redes são muito fracos.
muito fracos.